Resumindo essa situação de Israel e Palestina hoje, a guerra ela já vem de muito tempo. Ela vem pelo menos desde 1948, quando se formou um estado de colonos judeus na Palestina. O que aconteceu hoje, no dia 7 de outubro, é sem precedentes. Um braço armado do Movimento Nacional Palestino conseguiu impor uma derrota ou fazer um ataque contra a unidade política Estado de Israel, que é sem precedentes. Tropas da faixa de Gaza, ligadas sobretudo ao movimento Hamas, que é um partido político islamista e nacionalista palestino, porém não exclusivamente do Hamas, iniciaram não só uma ofensiva de foguetes contra território controlado por Israel, como uma ofensiva terrestre, ultrapassando os limites da faixa de Gaza. Eles conseguiram chegar até agora numa linha de profundidade de 40 quilômetros em territórios controlados por Israel. Os palestinos assumiram o controle de pelo menos 7 povoamentos israelenses e capturaram pelo menos 50 pessoas. Dentre elas, você tem soldados israelenses e até possivelmente um general das forças de defesa de Israel. Como essa é uma ofensiva palestina sem precedentes, a resposta de Israel, tendo sofrido uma humilhação, também pode ser sem precedentes. Vai ser uma resposta muito violenta. Isso é certo, eles têm a vantagem militar e devem esmagar militarmente essa ofensiva dos palestinos. Militarmente, os palestinos eles não têm chance de continuar, de vencer uma ofensiva contra Israel, de fato, eles podem manter sua resistência, mas o governo de Israel, buscando alguma vitória política, pode não se contentar com a resposta violenta, com destruir prédios em Gaza, fazer grandes bombardeios, mas além disso, pode buscar as mudanças do status quo que vem buscando nos últimos anos em termos de expansionismo. E isso, junto com uma violência que seja maior contra palestinos, pode provocar uma reação em cadeia na região, pode iniciar um conflito na região. E lembrando que Israel é um estado com armas nucleares. Como eu comentei em uma análise sobre a estratégia dos Estados Unidos no mundo árabe, os Estados Unidos estavam buscando controlar o expansionismo de Israel. Só que, nesse caso, os Estados Unidos apoiam Israel, já fizeram uma declaração nesse sentido, e um dos seus objetivos, que era uma aliança entre Israel e Arábia Saudita, ou um pacto de normalização, é o que está sendo atacado agora, porque essas negociações estão acontecendo e o movimento nacional palestino está passando um recado. O secretário-geral do Hamas, ele literalmente fez uma declaração dizendo que era uma mensagem para os Estados Árabes que buscam proteção nas suas relações com Israel, na normalização com Israel, que isso não vai funcionar, que Israel sequer consegue se defender, sequer consegue vencer a resistência. Então tem esse aspecto de relações internacionais. Agora, do ponto de vista da dinâmica interna do conflito na Palestina, essa semana já foi uma semana violenta na Cisjordânia. Você teve turbas de colonos atacando um vilarejo palestino na Cisjordânia. O Haaretz, um dos grandes jornais israelenses, fez até um editorial ontem falando que o país estava num caos em termos de violência. Esse governo ele vem mantendo uma política de fato agressiva de aliança com os colonos, que além desse episódio dessa semana, você teve episódios importantes de ataques contra vilas palestinas em junho desse ano. E fora isso, tem a questão religiosa que se concentra no problema do complexo da mesquita de Al-Aqsa, que o governo de Israel ele vem bancando provocações que são feitas principalmente por colonos que se dirigem ao complexo da mesquita e fazem uma série de rituais, às vezes atacam muçulmanos, fazem provocações, reivindicando aquele território que até então tinha um status quo reconhecido internacionalmente e que é defendido internacionalmente de ser um espaço sagrado de muçulmanos que deve ser frequentado livremente por muçulmanos. Ele já não era frequentado livremente por muçulmanos, porque Israel, de tempos em tempos, impõe regras arbitrárias que impedem o acesso de muçulmanos àquele templo, principalmente de árabes que são da própria Palestina. Dentre essas regras arbitrárias, você tem, por exemplo, impedir que jovens entrem no templo, que só homens casados com mais de 45 anos possam entrar, dentre outras coisas.
Isso já causou problemas, já causou manifestações, mas a polícia israelense protege os colonos enquanto eles fazem as provocações. Isso foi um problema essa semana no contexto de um feriado religioso dos judeus, que é o Sukkot. Deu problema no meio do ano, no início do ano. Em 2021 isso aconteceu, teve até uma grande repressão policial contra manifestantes palestinos dentro da mesquita, que também causou uma retaliação militar sem precedentes por parte do Hamas em Gaza, o que não tinha precedentes porque dizia respeito a uma questão da Cisjordânia, a uma outra parte, né, em que o movimento nacional palestino tem outros representantes, tem outros movimentos que são mais fortes que o Hamas na Cisjordânia. Quando o Estado de Israel faz isso, ele humilha os muçulmanos e humilha os árabes naquela região, humilha os árabes que vivem lá, os palestinos, como se o templo ele fosse um ponto geográfico de representação sobre quem está vencendo o conflito. E por conta disso, organizações internacionais, outros países já vêm pedindo para que Israel respeite o status quo do templo. Essa semana, o presidente da Autoridade Palestina já fez uma declaração dizendo que se Israel continuasse defendendo as provocações de judeus dentro do templo, a região podia explodir. Avisos desse tipo já foram feitos em março desse ano, em abril desse ano, foram feitos em 2022, foram feitos em 2021, mas o Estado de Israel, o governo, apostou numa política de mostrar força através das provocações. E agora, um dos motivos que é levantado pelo movimento palestino e, sobretudo, pelo Hamas para esse ataque sem precedentes do dia 7 de outubro é justamente essa situação da mesquita de Al-Aqsa. Teoricamente, as autoridades religiosas tradicionais dos judeus determinam que os judeus não poderiam subir no complexo da mesquita por questões religiosas relativas à purificação dos judeus, sobre ali se é um território sagrado ou não, são questões muito específicas. Mas existem novas interpretações da religião que estão muito ligadas realmente ao movimento de colonos e essa interpretação nacionalista do sionismo de que, de alguma forma, seria desejável disputar aquele complexo onde teria sido construído o Templo dos Hebreus em outro milênio. O atual governo de Israel ele subscreve essa interpretação, dizendo que defende a presença dos colonos, dos seus rituais, das suas provocações, por conta da defesa da liberdade religiosa. Mesmo que efetivamente isso não só cause conflitos, mas eles impeçam o acesso livre de muçulmanos àquele templo que é sagrado para os muçulmanos. Por fim, esse é só mais um episódio de um longo conflito, em que uma das partes tomou uma atitude surpreendente. Bom lembrar que a faixa de Gaza ela só tem 365 quilômetros quadrados, mais de 2 milhões de habitantes, tem uma situação de urbanização muito ruim do ponto de vista humanitário. É uma zona que é bloqueada por Israel, sofre consequências econômicas e humanitárias sérias por conta desse bloqueio. Sobretudo, vem chamando a atenção as consequências hídricas, da dificuldade de acesso de água adequada para aquelas pessoas devido à contaminação daquela água. No entanto, é impressionante como o Gaza, apesar dessas condições, ainda sirva de base para operações militares como essa. Quanto às reivindicações do movimento palestino, são as de sempre, a parte desses episódios específicos, esses episódios envolvendo o complexo sagrado da mesquita em Jerusalém. Você tem os problemas como o bloqueio da faixa de Gaza, a militarização e a expansão das colônias na Cisjordânia, a discriminação em termos de registro de casas na Palestina ocupada, por exemplo, em Jerusalém, pessoas que são expulsas das suas casas, casas que são demolidas, as condições sociais, as condições de vida dos palestinos na Palestina ocupada, a submissão deles a um sistema de segurança da ocupação, os bloqueios que têm que enfrentar no seu dia a dia, os empregos que eles precisam conseguir, do ponto de vista político, a incapacidade de fato consolidar um Estado, a dificuldade de aplicar um direito de retorno àqueles que foram refugiados durante todos esses anos, desde 1948. Do ponto de vista político, claro, também tem a questão da ocupação dos territórios internacionalmente reconhecidos como Palestina. Desde junho de 67, Israel não aponta
para desocupação militar, mas pelo contrário aponta para a anexação, e um modelo de anexação que discrimina os palestinos. Então os problemas são os mesmos problemas de antes, enquanto Israel também mantém o seu discurso, que evoluiu de um discurso de segurança, de que eles têm que proteger o seu direito de estar naquela terra, de criar um Estado judeu, de que os judeus têm direito a morar lá e a viver lá, de que eles estão suprimindo grupos armados, mas ganhou mais espaço no governo também um discurso que é expansionista e que tem um caráter religioso relativamente mais marcado. O Ministério de Relações Exteriores do Brasil também já se manifestou sobre os conflitos de hoje, pedindo que as duas partes desescalem o conflito e retomem as negociações. É possível que no futuro próximo o Realismo Político publique um novo vídeo sobre essa questão, considerando fatos novos ou fazendo um resumo mais aprofundado desses acontecimentos que remetem pelo menos a 2021, que há uma escalada do conflito. Eu agradeço a sua audiência e até o próximo vídeo.